Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. E hoje, mais um encontro nosso, o Evangelho no Lar. Eu já expliquei para vocês que a função do Evangelho, quando nós fazemos o Evangelho com amor, com carinho e gratidão, a gratidão pelo que fomos, pelo que somos, pelo que iremos ter. Quando eu digo ter, não é só o material. Então, quando nós fazemos evangelho, nós criamos uma proteção no nosso lar. É como se fosse uma bolha, sabe? Por fora, por dentro, emanando amor à família. Este é o objetivo do evangelho: nos auxiliar e nos curar de todas as dores. Então vamos lá. Não esqueçam a listinha, a água para ser fluidificada. E vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Aí vocês vão falar: Cris, por que você põe as mãos às vezes assim ou assim? A gratidão é enorme que eu tenho. E quando eu estou assim, eu estou agradecendo tudo e pedindo a Ele paz no meu coração. Quando eu estou assim, nós temos chakras na mão. E eu peço a Deus que caia sobre mim a luz do seu amor nas minhas mãos, me auxiliando a minha caminhada. E que depois eu tenha essa energia aqui para doar ao meu irmão. Cris, então qual devo usar? Meus irmãos, o que vocês devem usar? A oração e depois a ação desta oração. Isto que vocês devem usar. Amor e carinho por você e pelo seu irmão, pelo próximo. Que tenhamos compreensão do Evangelho, porque estamos aqui para servir a Deus, ao Cristo, a Nossa Senhora, auxiliar a espiritualidade aos nossos irmãos. Que assim seja. Essa semana eu fiquei com uma imagem na cabeça, porque isso já aconteceu comigo. Eu estava no YouTube vendo algumas entrevistas, algumas coisas assim. Bom, primeiramente, deixa eu falar para vocês o seguinte: o nosso evangelho é o capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Eu já expliquei, Mamon, matéria, quem você serve, a Deus ou ao dinheiro. E nós iremos falar do número 14, desprendimento dos bens terrenos. Com certeza eu já devo ter feito isso. Mas antes de ler, eu vou falar para vocês por que caiu exatamente isso. Eu acho que isso estava no meu pensamento. Eu estava vendo um programa com as imagens e ele contando que um dia um amigo veio lhe entregar um currículo, porque ele estava desempregado. Ele disse: não, me dá aqui, eu levo na empresa onde eu trabalho. E ele levou. E ele levou ao RH, falou do amigo, das qualidades, da grande pessoa e deixou ali o currículo. Quando ele estava saindo, da sala do RH, alguém chamou essa pessoa e ele ficou conversando. Nisso ele virou, porque ele estava de costa para a mesa da pessoa. Quando ele virou, ele viu a pessoa jogando fora aquele currículo. Ele ficou tão chateado, tão chateado. E por que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu comigo. Eu já levei o meu currículo a alguns lugares e eu vi a pessoa rasgar ou jogar no lixo. Mas a pessoa perguntou para ele: e aí, entregou? Entreguei, fulano, mas eu tô muito sem graça e eu preciso contar para você. E contou para ele. Aí ele disse assim: fulano, não fique triste. Isso acontece sempre. E já aconteceu comigo. Ele disse: não, mas isso não pode acontecer. E realmente não pode acontecer. Sabe por quê que não pode acontecer? Porque aquele currículo é
o currículo de alguém desempregado, de um pai, de uma mãe de família, que precisa de uma nova chance, porque ela precisa trabalhar e sustentar a sua família. Pois bem, ele ficou com a consciência tão pesada que ele falou que ele estava chegando perto da casa dele e tinha um lixão, sabe? Esse lixão onde as pessoas jogam lixo, era um terreno vazio, tinha um lixo ali. Aí ele parou ali e começou a observar as quantidades de coisa que tinha, né? E ele pensou, meu Deus, que falta de respeito das pessoas, jogar lixo na natureza. E de repente ele colocou a visão dele, os olhos dele num monte de saco. E ele foi lá ver. Ele rasgou. Quando ele rasgou aquele saco, tinha lá um monte de currículo. Alguns sujos, porque já fazia tempo. Ele catou aquele saco. Ele refez currículo por currículo. Ele levava nas empresas. Porque ele ficou de consciência pesada de ter acontecido aquilo com um amigo dele, porque ele era responsável pelo currículo. Ele tinha necessidade de fazer aquilo? Não. Ele tinha necessidade de ficar de consciência pesada? Também não, porque não foi ele quem fez. Foi a pessoa que rasgou, foi a pessoa que amassou e jogou no lixo. E aí ele descobriu, com o passar do tempo, que daquela quantidade de currículo que ele digitou e entregou nas empresas, ele conseguiu descobrir o número de pessoas que foi chamada para trabalhar lá. Gente, isso não é de Deus, isso é espiritualidade mostrando um caminho, dizendo para nós que o dinheiro não é nosso dono, a matéria não é nossa dona. Nós temos que servir a Deus e não a matéria. Então, pense bem, desprendimento dos bens terrenos. O número é 14. Constantina Argélia, 1863. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida do aperfeiçoamento, em que entraste. Somos devedores um dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. Não é lindo isso? Somos um pelos outros, não somos só, nem eu e nem vocês. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Você está apegado à matéria? Você está apegado muito aos seus bens? Isso é um atraso. Porque quando você desencarna, você não vai levar nada. Isso nós já conversamos e você sabe. O que Deus quer de você? O que o Evangelho quer mostrar para você? Exatamente isso. Você é maior do que a matéria. E eu já disse para você, nós precisamos, claro, trabalhar, precisamos do dinheiro, temos que pagar nossas contas, temos coisas para plano de saúde, escola de criança, adquirir outras coisas, enfim. Deus não é contra isso, você ter dinheiro, não é isso. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando o seguinte, é bom ter tudo isso? É sim, claro que é. Você sabe, eu sei. O que Deus está querendo dizer é, não dê valor para isso, porque isso é passageiro. Você consegue, ótimo, usufrua, ajude e respeite o seu irmão. Ontem eu fui numa feira, e aí eu acabei comprando um chapéu para mim, que há muito tempo eu queria, mas ainda não conseguia achar o chapéu. Mas enfim, foi num rodeio, e aí você fica ali na feira, olhando barraquinha com as crianças, aquela coisa toda. E aí veio um vendedor conversar comigo, e contou um monte de coisa para mim. Aí ele falou assim, eu fico triste com as pessoas quando entram aqui, com a falta de respeito para comigo. Ele disse assim, olha, e realmente o menino estava de moletom, camiseta e havaiana. Ele era um vendedor. Ele estava ali sábado, e hoje é domingo, ele estava lá ainda hoje, trabalhando. E ele falou para mim, eu não procuro ter uma vida mundana,
eu não gosto disso. Eu trabalho, eu tenho as minhas coisas, mas eu respeito cada pessoa que entra aqui nessa barraca. Porque ele fala, como nós acompanhamos rodeio e feiras, nós temos a nossa loja e nós temos esse trailer, no qual eu faço parte da equipe. E ele disse, cada um que entra aqui tem uma história para me contar. Mas hoje foi demais. Ou aí ele falou assim, poxa, uma menina nova, advogada, ela entrou aqui com tanta falta de respeito para comigo que eu fiquei impressionada. E eu fiquei me perguntando, como assim? Ela é advogada e ela faz isso? Como que essa profissional vai ser? Aí ele perguntou isso para mim. Aí eu falei assim, olha, eu não sei. Se ela está escolhendo esse caminho, ela vai ter que responder por ele. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? O que Deus está pedindo para mim e para vocês? Ele não é contra você ter dinheiro. Ele não é contra você ter uma vida boa, uma casa boa, um carro bom, 2, 3 carros. Ele não é contra isso. Ele só pergunta, o que você está fazendo com tudo isso? Quem você está auxiliando? Quem você está ajudando? Qual hospital você está ajudando? E qual ONG? As crianças, os idosos, quem você ajuda? Cadê o seu respeito para consigo e para com seu irmão? Para com Deus? Que vergonha é essa que você tem de Jesus Cristo, do Evangelho? É isso, essa é a conversa. Não é sobre o seu carro, sobre a sua casa, sobre o seu emprego, não. É a falta de respeito para com o outro. Porque quando você joga um currículo no lixo, quando você fica desdenhando o outro, você está fazendo isso para você. Porque essa lei, ela vai voltar para você. É a lei do retorno. E ela vai voltar para você carregada. E aí você vai dizer, por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz? Por que que Deus está me castigando? Não é Deus que castiga. Você plantou. E aí você está colhendo o que você plantou. Vocês estão entendendo o que Deus quer de nós? É isso. Simples assim? Simples assim. E aí o que acontece conosco? Nós deixamos complicado. Por quê? Porque nós queremos só para nós. Não estamos interessados no outro. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Jesus Cristo nunca foi contra dinheiro. Nunca. Ele falava, isso não é de vocês. Vocês usufruem, depois fica aqui, porque nada disso acompanha vocês. Jesus trabalhava para ter o dinheiro, porque ele tinha que pregar e ele tinha que alimentar aquela multidão. E ele sabe que o trabalho é digno para o ser humano. Mas ele falava, a matéria, se você não sabe trabalhar, você fica preso a ela. A matéria não pode ser seu dono. Você não pode servir a matéria. Senão você vira escravo. Escolha servir a Deus, tenha suas coisas, seus bens, suas casas, enfim. Eu não sei, cada um com o seu bolso, mas respeite sempre o próximo. Não se ache melhor do que ele, porque você não é. Não interessa nem a sua profissão. Dores todos nós temos. Todos iremos parar num hospital. Todos. Todos nós iremos desencarnar. Ninguém vai escapar. E não levaremos nada do que possuímos. Então, fique feliz pelo seu irmão quando ele conquista algo. Não seja invejoso. Conquiste você também. Tenha força e coragem de modificar a caminhada para você. Porque quando você modifica, o seu caminho fica à luz. Siga com amor. Queira mudar. E aí, eu tô com uma frase. Tudo que eu falei está no Evangelho. E eu estou com uma frase aqui
que esses dias eu tenho mania de escrever, então esses dias eu peguei o guardanapo, olha, guardanapo, e saiu assim. Nem tudo saiu como eu planejei, mas saiu como Deus permitiu. E mesmo sem entender algumas coisas, eu agradeço. Porque em cada detalhe vejo o cuidado de Deus por mim. Um dia eu chorei, pedindo força, e hoje estou aqui, de pé, mudando, me reerguendo, fazendo o meu recomeço com coragem. Isso chama-se gratidão. E essa foi a mensagem que eu obtive. É isso que eu quero. Mestre Jesus, agradecemos imensamente o seu evangelho, as suas palavras, a sua luz na nossa caminhada. Fluidificai nossa água, coloque ali o remédio necessário para as nossas dores. Abençoa, Senhor, todos os alimentos de todas as famílias. Que nunca falte, principalmente, o evangelho no lar de nenhuma família. Que não falte a comida, o pão material. Ajuda os pais e mães de famílias desempregados. Que eles recebam, Senhor, essa energia de amor. Que Jesus Cristo olhe e esteja ao lado dos nossos irmãos depressivos. Que eles lembrem-se que sempre, que é um dia por vez, com muita coragem. Deus os ama e nossas orações chegam até vós. Que Jesus Cristo esteja ao lado dos nossos irmãos oncológicos. Que eles tenham coragem de seguir, porque eles não estão só. Olhai, Senhor, por aquele irmão que está em fase terminal. Que ele receba neste instante toda a paz, todo o amor e toda a luz e compreensão. Abençoa o meu lar, o lar da minha família, dos meus irmãos. Meu irmão fez aniversário ontem, Senhor. Abençoe sua vida, sua família, seu futuro. Que ele seja digno sempre, que ele seja abundante e próspero. Dai a ele, Senhor, a compreensão de seguir a seu lado. Gratidão por tudo, Pai, por mais esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E não me deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-me, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Meus irmãos, gratidão por estarmos juntos. É o que eu falo para vocês. Fazemos parte deste elo de amor, de paz, de luz. Somos um elinho que reúne com o outro, formando aquela corrente. Não sou eu só. Estamos todos juntos. Cada um que adentra, que escuta esse canal, a paz, a luz, as palavras do Cristo seguem junto. Deixem para mim um like. Deixem para mim seus comentários. Isso é benéfico para o nosso trabalho. Deixem para mim o seu compartilhamento. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com sua família. Tudo isso é digno. Um dia eu irei fazer o Evangelho numa live, todos nós juntos, com amor e fé. Somos filhos de Deus, somos feitos de amor e luz. Cris, e aí? Aí que a Cris deseja a vocês uma semana de bênçãos e um recomeço maravilhoso na vida de todos nós. Beijos e até o próximo Evangelho. Que assim seja.